Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Salve pessoal! Hoje estamos trazendo para este 20º episódio duas convidadas muito queridas da comunidade, pois além de serem referência para todo mundo no druidismo, também são para a galera que se interessa por feitiçaria, magia e outras temáticas ocultistas, já que ambas são bastante conhecidas para além das fronteiras da druidosfera. É isso aí, Matisságios. E já que estamos chegando na reta final da nossa primeira temporada, por que não trazer de volta uma das convidadas que já nos presenteou com sua presença lá no terceiro episódio, sobre práticas diárias no druidismo, lembram? E junto com ela, teremos uma das druidezas mais atuantes e importantes da comunidade. Sejam bem-vindas, Juliana Bodoguena e Juju Couto Aiduan. E hoje é um dia especial, porque estamos finalizando a série de programas sobre as principais mitologias do panteísmo céltico, com os deuses da Irlanda. E como sabemos que esse é um tema bastante relevante tanto para quem está começando quanto para quem já está mais adiantado na estrada do druidismo, ou no paganismo em geral, né, gente? Por que não? Colocamos ele para o final, inclusive para aproveitar essas presenças mais que capacitadas, verdadeiramente especializadas. Então, vamos desbravar o máximo que pudermos sobre a Estuarra de Danann com essas duas estrelas da comunidade druídica brasileira. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, gente. Valeu aí. Para começar, nós gostaríamos que vocês se apresentassem, né? Pode falar um pouco do currículo aí, do que vocês fazem, quanto tempo vocês estão no rolê. E depois, queria que vocês falassem sobre alguma experiência pessoal que vocês têm com os deuses e mitos irlandeses. Pode começar, Juju Couto, porque as duas se chamam Juliana, né? Então As duas são Juliana, as duas são filhas de Morrigan, vocês estão bem, né? Sou Juju Couto, né, Aiduan. Meu nome, Aiduan, vem, acho que como todos nós aqui, do ramo de Carvalho, né, que foi meu segundo berço druídico, vamos dizer assim, né? Eu comecei a estudar lá atrás com o Crow, né? Mas devido a todas as situações, eu migrei para o ramo de Carvalho, fiquei um tempo, né? Com isso, mas do rolê esotérico, místico, ocultista, eu estudo desde os meus 15, 16 anos, né? Mas a gente leva a sério só a partir dos 20, porque, né, adolescente só faz caca. E nesse período, assim, devo dizer que eu aprendi bastante, apesar das cacas, mas você acaba aprendendo na porrada, né? Eu acho que é um pouco do que falta hoje para o povo, porque hoje é tudo muito fácil, né? A internet veio para viabilizar muita coisa que se torna viável eu acho fantástica, e ainda tem outros que só os deuses na causa, né? Porque acaba sendo cômodo. Então, nos tem um trabalhinho de fazer uma peregrinação de informação, né? Mas tenho a Serendipity em Pó do Céu, que logo mais vai ter umas novidades aí, vai ter uns upgrades, que é onde eu coloco, né, um pouco do que eu conheço, do que na parte de leitura oracular, que é o que eu gosto de fazer, né? Eu sou VAT pelo ramo de Carvalho, sou bióloga de formação e botânica, né, como especialização. Então aí a gente junta o útil ao agradável. O que mais vocês perguntaram? Divindades, né? Não é segredo para ninguém, né, que a minha divindade de coração dentro do panteão celta é Morrigan, né? Porque NX motivos, né? Mas o principal é que mais de uma vez ela salvou minha vida. Então, eu acho que a gente fica um pouquinho grato, né? Quando a pessoa vem lá e te tira do fundo do poço. Eu comecei a ler e entender Morrigan porque eu era adolescente e queria modificar a minha vida e eu queria, como que fala, poderes cósmicos e fenomenais dentro da lâmpadazinha. Eu comecei a estudar e conhecer Morrigan porque eu queria poder. Basicamente é isso. Mal sabia eu que caí do cavalo gigantemente, né? Mas isso com o tempo é que eu fui aprendendo e conhecendo, né? Então, hoje eu tenho uma devoção, né? Eu me considero
sacerdotisa de Morrigan, por não só por cultuá-la, mas por ter essa devoção, por ter essa questão primal, né? Eu abro o olho de manhã e fecho o olho à noite, sabendo que eu tô aqui por conta dela. E é isso, por enquanto. Mas só ela, assim, que você tem uma devoção? Você não tem outro Deus que esteja Não, sempre lá te não. acompanhando? Não, Não? ela é a principal, né? Eu tenho, na verdade, devoção a 5 deuses, né? Principais para mim. Então, Dagda, né? Que é como fala, é esperado, né? Sendo que ele é consorte de Morrigan. E eu falo que, cara, Dagda, se fosse uma pessoa, ele era taurino, e eu tô com ele, eu sou taurina, fechamos junto. Entendeu? Aí eu tenho devoção, claro, a Brígide, Senhora da Inspiração, inclusive quando eu comecei a estudar e trabalhar muito com Morrigan, foi, na verdade, me pedido para fazer culto a outra divindade, porque eu estava meio que descompensando, né? Eu estava entrando muito no frenesi da senhora e a coisa não estava ficando boa, né? Vocês qualquer dia eu me ver no noticiário que eu ia matar gente. Aí eu comecei a ter uma devoção muito grande com Brígide, né? E, nossa, eu lembro que eu tive uma catarse muito grande quando um, eu fiz o manto de Brígide lá com Wallace mesmo. Gente, eu chorava que nem bebê, assim, né? Foi uma coisa muito, Uhum. muito forte. E cultuo Ogma, né? Afinal de contas, eu jogo oráculos, né? E eu gosto bastante. E o Ogan, ele é hoje o meu principal oráculo, né? Principal fonte, né? E não dá para mexer com os filhos sem falar com o pai, né? Porque se fosse com a minha filha, eu batia. Então, É. melhor, né? Você manter o bom relacionamento. E Mananã. Mananã é. Eu estou mais no outro mundo que nesse, né? A gente trabalha muito com o outro mundo. E aí é o mesmo princípio, né, que eu tenho com o Ogma. Como é que eu vou chegar num outro mundo sem falar com a pessoa que dá passagem? Não dá, né? E aí eu Uhum. tenho bastante devoção a Mananã também. Aí seriam basicamente esses 5. E você, Ju? Oi, gente. Primeiro, eu agradeço novamente pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar da nossa espiritualidade, que é muito linda. Bom, eu sou Juliana Bodoguena. Eu me interesso por espiritualidade desde os meus 13 anos, quando eu conheci a Wicca. Nunca entrei para um coven mesmo de Wicca, mas eu estudava com uma mulher que me ensinava as coisas e tal. Aí teve um período de surto da minha vida que eu fui para a igreja evangélica, é, foi péssimo, inclusive, mas, né, teve essa interrupção aí no caminho pagão, mas ainda assim, nunca perdi o interesse pela espiritualidade em si. Quando eu saí da igreja e resolvi voltar para o paganismo, eu tinha dentro de mim que tinha que ser alguma coisa com celta. Ai, tem que ser celta, tem que ser celta. E aí foi quando eu descobri a existência do druidismo, né, e me encantei pelos deuses irlandeses, principalmente, né, minha principal devoção é ao panteão irlandês. E foi quando tudo começou aí, né, na descoberta do druidismo, que foi lá em 2013. Aí, assim, de lá em diante, eu comecei os meus estudos, eu entrei para o ramo de Carvalho também em 2014 e fiz ali a turma semente, fiz todo o processo, né, que, que a gente faz quando entra no ramo, e foi uma experiência muito incrível, de muito aprendizado. Ali, depois que eu passei pela turma semente, eu escolhi o caminho de Vati para trilhar, então recebi o meu nome, Bodoguena também, né, nesse processo de iniciação dentro do caminho de Vati. E por anos eu trilhei esse caminho, mas esse ano também está sendo, mas o ano passado foi um ano muito louco para mim, de muitas transformações, muitas mudanças, e foi quando eu comecei a me identificar muito mais com o caminho de Bardisa do que de Vati. Então, eu voltei para o ramo de Carvalho, porque eu tinha saído não lembro se é 2017 ou 2018, saímos eu e mais uma turma, né, para formar o Carceile.
E aí, no ano passado, eu voltei para estudar o caminho de Bardo, né, para ir mais a fundo nesses estudos, e eu comecei a me encontrar muito mais assim, né? Eu não abandonei, obviamente, tudo que eu aprendi no caminho de Vati, porque eu sou apaixonado por esse caminho, mas eu faço uma junção de tudo que eu aprendi para trilhar o que eu sou, né? Então, hoje eu me identifico nesse caminho de Bardiz, eu fui consagrada no ramo nesse caminho. E desde então tenho seguido. Eu tenho o projeto chamado de Morgan, para quem ainda não conhece, que é onde eu compartilho os meus aprendizados, onde eu ensino, onde eu falo sobre os deuses, sobre folclore, mitologia, enfim, né? Está presente aí em todas as plataformas, né? E aí é isso, eu venho desenvolvendo isso, né? Estou escrevendo um livro também, tem outros projetos que eu estou trabalhando, que em breve vocês também saberão, e eu espero que seja bem proveitoso para todo mundo. E a questão da experiência com os deuses irlandeses foi amor à primeira vista, assim, né? No que eu comecei no druidismo, eu já me encantei logo de cara com o panteão irlandês, porque como a gente tem muito registro de mitologia salvo, né, assim, que sobreviveu, é tudo muito encantador, né? Os mitos, as histórias, como o outro mundo é descrito, como os deuses são descritos, como as fadas são descritas, é tudo muito mágico, muito encantador, também lúdico em alguns momentos, e isso tudo mexeu muito comigo e me trouxe um encantamento pela vida e por tudo, assim, pela existência e pelo panteão irlandês, não só pelos deuses, mas tudo que permeia aí o panteão gaélico, né, no caso. Desde então, eu foquei muito mais os meus estudos e a minha devoção para os deuses irlandeses, né? Não à toa, a minha deusa principal de devoção é a Morgan. Tem outros deuses também que eu tenho devoção. Eu sei que vocês vão perguntar um pouco mais lá na frente, né, quais são os deuses, mas a principal é a Morgan. E tem outros deuses e seres que eu também trabalho que estão aí dentro do contexto irlandês, por assim dizer. Muito interessante. Bom, mas eu acho que a gente pode falar. Eu queria perguntar muito desses seres, né? De outros seres que você está falando aí, mas acho que a gente vai tocar nesse assunto mais tarde. Olhando por esse lado, Ju, você cita o panteão irlandês, então eu queria que você já adentrasse o assunto e falasse do que você sabe sobre a origem dos Tuatha Dé Danann e como é que eles chegaram na Irlanda. Bom, a mitologia nos conta que existia na Irlanda um povo que era o povo de Nêmide. Eles são considerados, o Nêmide em si é considerado o ancestral sagrado de todas as tribos divinas, né, da Irlanda. Esse povo começou a se expandir e aí em determinado momento eles se separaram e aí parte foi para a Grécia, que se tornaram depois os Firbolg, e parte foi para as ilhas ao norte do mundo. Passou-se muito tempo, assim, a mitologia é um pouco mais específica, mas vou tentar resumir para não ficar nada tão grande, né? Passou-se muito tempo, né? A parte do povo de Nêmide que foi para as ilhas ao norte do mundo se transformaram nas Tuatha Dé Danann, que a tradução considerada mais correta é a tribo dos deuses das artes ou dos deuses habilidosos, porque lá eles aprenderam todas as artes. Aprenderam metalurgia, magia, feitiçaria, tudo que vocês imaginam, todas as artes humanas, por assim dizer, né? Eles aprenderam lá. E em determinado momento eles voltaram para a Irlanda. E aí quando eles voltaram para a Irlanda, é dito na mitologia, tem duas versões do mito. Uma versão diz que eles vieram através do céu, numa névoa escura, né, e pousaram numa colina, e aquela névoa escura ficou rodeando aquela colina por alguns dias. Outra versão do mito diz que eles vieram em navios, em muitos navios, né, pelo mar, e quando eles chegaram na Irlanda, eles queimaram seus navios e a fumaça da queima desses navios escureceu o céu da Irlanda por 3 dias. E aí, basicamente é isso. Então, lá nessas ilhas ao norte do mundo, diz que haviam 4 cidades encantadas, né, que eram Gorias, Falhas, Fíndias e Múrias. E nessas cidades encantadas foi onde eles aprenderam, né, essas diversas artes e trouxeram os tesouros, os famosos tesouros da Tuatha Dé Danann vieram dessas cidades. E um fato interessante também é que eles chegaram num Beltane. Então, tem-se aí, né, dentro do politeísmo gaélico,
a crença, né, de que muitas coisas se iniciam no Beltane, não somente no Soen, por conta disso, porque eles chegaram na Irlanda justamente no Beltane, então é uma coisa que é importante, né, que é levado em consideração. E basicamente foi assim a chegada deles, né, a origem desse povo maravilhoso aí. E você, Juju, que me conta? Então, né, foi até engraçado, porque eu estava falando com o Gabriel um pouco antes, e eu estava aqui enlouquecida caçando uns escritos que eu tenho, porque a primeira vez, né, que eu comecei a estudar, a primeira vez porque você nunca pode estudar, né, na verdade, você vai revendo textos, pegando textos novos e aí vai, né, e eu falei para ele, nossa, é muito louco porque você tem coisas que você está escrito, que vem da mitologia, mas tem coisas, né, que parece que pertencem só ao lugar. Porque eu fui para Irlanda, né? Eu estive já na Irlanda 2 vezes, fiz intercâmbio lá. Falei, tem que aprender esse raio de inglês de algum jeito, vai ser onde eu quero. Aí fui para Irlanda. E lá eles falam, primeiro falar do escrito e depois falar de uma outra história que eles falam ali. Que o guia turístico, é muito louco isso, porque os guias turísticos, quando você vai lá para a falésia de Moher, né? Eles contam dessa forma. Então eles falam, né? Os guias falam que quando os Turhadedana chegam, né? Eles chegam pela falésia de Moher. Na verdade, a falésia de Moher só existe por causa dos navios que vêm do céu e com a permissão de Lir, não de Mananã, com a permissão de Lir, eles encostam ali. Só que Mananã não, perdão, Lir coloca um interdito que é assim, ó, se vocês vierem para cá, vocês têm que ficar aqui. Não é para ficar essa coisa louca de vai e volta, não. E aí, por isso que eles queimam os barcos, né? E a falésia de Moher, né, acaba sendo criada porque eles encostam os navios ali naquela colina que afundam, formando ali Cliffs Moher, então, né? Essa é uma parte bem legal. Gente, eu cacei isso por tudo quanto é lado, tá? Uma versão dessa história. Pim, não tem, tá? Então, eu não sei por que lá, quando você está fazendo, está trilhando, né? Que você pega lá o pessoal, você não pode fazer Mower sozinho, tá? Você tem que obrigatoriamente ir com guia, porque você tem uma parte, né, que é proibida você passar, e claro, o ser humano é burro pra caramba, eles querem passar e eventualmente se perdia um turistinha lá, né? E de sacrifício para Mananã, porque a pessoa não respeitava as regras. Então, você não pode andar em Cliffs Moher sozinho, você está sempre em bando e sempre com o pessoal que é responsável ali. E aí eles contam essa história, né? E aí eu perguntei, falei, eu voltei lá, né? Eu fui mais de uma vez, as 2 vezes eu fui para Cliffs Moher, assim como as 2 vezes eu fui para Burnaboyne e para Kildare, né? Eu falei, não, tem que ir lá visitar papai em loco, né? E aí eu perguntei para eles, mas como que vocês sabem isso? Porque eu já vim aqui, eu pesquisei, eu não tenho essa lenda. Eu pensei, assim, olha, isso a gente tem, que é passado para quem faz o curso, né? Porque você tem um curso para fazer para ser guia turístico lá, né? Hashtag eu quero. No curso eles falam que isso é uma história que é passada desde sempre, assim. Então eu acho muito legal, porque são coisas que você só vê lá. Eu nunca na vida tinha ouvido falar nessa história dos barcos aportarem, né, ali em Cliffs Moher. E dentro dessa questão, né, de como que os Fuarradedana chegam, realmente, eu não vou ficar batendo na mesma tecla, porque a Ju já falou aí lindamente, né, da parte de mitologia. O que eu vou colocar é um texto do Brendan Katiba Myers, né? Eu não lembro de onde eu tirei isso, meus amores, porque, né, lá atrás, quando a gente era criança pequena em Barbacena, a gente dava aleluia porque achava na internet de escada, copiava o arquivo, imprimia e encadernava, né? Tem esse texto do Katiba, ele é enorme, eu não vou ler tudo, mas ele fala que Brígide estava andando e então ela olhou a oeste. E lá ela viu
como uma joia resplandecente, uma terra de um verde reluzente. E lá, então, ela resolveu morar. Conversou com seus irmãos, seus pais, tios e todos os seus parentes, e disse que deviam fazer lá a sua morada, pois ela sentia que dali eles seriam sempre lembrados. E aí eu achei muito legal isso. E aí, também, a mesma coisa. Eu não lembro mesmo, gente, quem é o Brandon Katla Myers, e que é o texto que está aqui, mas eu lembro que eu peguei isso, cara, muito. Ó, sou velha, viu, gente? 1998, rolê, que é a data aqui do meu texto. E aí eu acho bem interessante isso, né? Porque a gente tem a parte mitológica, a gente tem a parte, né, do que a gente consegue aí precisar com arqueologia, com antropologia, mas a gente tem também a parte folclórica, dá para dizer assim, ou de lenda, que reside na própria Irlanda, né? E lá é engraçadíssimo, a gente sabe, né, que a parte dos deuses com a parte cristã se interpolam, né, principalmente algumas divindades, Santa Brígida e Brígide, né, principalmente, e é muito engraçado, porque assim, e vai você dizer que Santa Brígida ou Brígida é madrinha de Cristo, você apanha dos pagãos, dos cristãos e de quem está lá à toa, o negócio é muito forte. Então, acho que a Irlanda ela traz esse fascínio, né? Porque ela mistura essas duas vertentes e a vertente dela própria. Ela tem a própria verdade, né? O próprio culto peculiar deles. Aqui agora a gente vai passar para a Ju, né? Para a Ju Bodoguena. Vamos voltar a ela rapidinho. E eu queria saber de você, Ju, primeiro. A gente sabe que as Tuatha Danann, elas ilustram diversos mitos, né? Tem uma variedade muito grande de mitos que conseguiram chegar aos dias de hoje. E aí eu queria saber qual seria, se você teria, né? Porque às vezes são vários, né? Mas teria um que você considera mais importante e significativo. E por qual razão, assim? O que tocou em você esse mito em específico, ou mitos, né? Tá. Bom, vou puxar a sardinha para Morrigan de novo. Grande surpresa, né? Compreensível. Mas tem. Só para variar, né? Para variar, né? Um pouco. Mas tem dois específicos que eu sou muito apaixonada. A primeira passagem é um mito mais longo, que é o mito das invasões da Irlanda, né? Que está ali no Liber Gabalaerin. E lá conta como as Torres de Danann chegaram, né? Conta todo o processo, né? As invasões e tudo mais. E tem uma parte ali do mito que descreve Morrigan e suas irmãs como as grandes feiticeiras da Torre de Danann. Então, elas são descritas como rainhas mesmo ali, né? Feiticeiras soberanas que vão até ali os Firbolg e usam a sua magia, e é dito que elas fazem cair do céu uma chuva de sangue, neblina, fogo, e usam dessa magia para auxiliar a Tuatha Dé Danann aí nesse processo de conquistar o seu lugar na Irlanda, né? Porque quando eles chegaram, os Firbolg já estavam lá. Então, essa parte do mito, por mais que é curta, mas me encanta demais. A descrição dela, dela agindo junto com as suas irmãs ali, como plenas feiticeiras e poderosas que são. Então, eu amo demais essa passagem. E um outro mito que é o Taimbó Regama. Ele é um mito que é um prelúdio do Taimbó Cunha, né? Que é o maior épico aí da mitologia irlandesa. Eu acho que o mais longo também, o mito mais longo que tem. O Taimbó Regama é um pouquinho mais curto, mas ele conta ali uma interação da Morrigan com o herói Cuchulainn. Então, acontece ali, não vou contar o mito inteiro, né, para não estender muito, mas basicamente ali também descreve um pouco da aparência da Morrigan, pelo menos nessa passagem. Então, ela é mostrada com os cabelos ruivos, né, bem vermelhos, usando roupa vermelha, um cavalo que tem 3 pernas. Tem toda uma simbologia ali, né? E nesse mito ela também é um dos mitos onde ela se transforma num pássaro preto. E nesse mito é interessante que não especifica corvo, é um pássaro preto.
né? Então, esse mito ele deixa em aberto a questão da Morrigan ser ligada também a outros pássaros pretos e não somente ao corvo, né? Então, isso é um ponto interessante desse mito. E é muito legal, porque aí nesse mito ela vai desafiando o Cúpula, né? E vai não só desafiando, mas instigando ele, falando que quando ele morrer, ela vai estar ali ao lado dele, e ele fica bravo, e aí eles começam a tretar, e nesse meio tempo aí começou a, dentre aspas, treta entre os dois nesse mito, porque a Morrigan ela sai ali da caverna dela, o Inaget Cave, sai ali do outro mundo para pegar uma vaca que ela quer levar lá para outro mundo. E aí Cuchulainn fica super ofendido porque na cabeça dele ele é o responsável por todos os gados daquela região. Então ela não poderia jamais estar pegando ou mexendo naquela vaca. Mas ela, como soberana que é, peitou, enfrentou e no final das contas ela desafiou ele, falou que ia estar ali no leito de morte dele, ela estaria presente e voltou para outro mundo levando a vaca. E aí depois inicia-se o Taimbó depois num outro momento, né? Mas ele é considerado um prelúdio porque ali já tem um diálogo que mostra, ela começa a falar que ela ia se transformar em determinados animais para atrapalhar ele na guerra, né? E aí depois, no Taimbó Cunha, o que ela profetiza no Taimbó Regama se concretiza, né? Então é muito interessante. Ô, Ju, é esse mito aqui, que o Roland amaldiçoa ela e depois ela dá uma. Ele fala que ele precisa abençoá-la para tirar a maldição e ela dá uma enganada nele depois, se disfarça de velha, dá um Aham. leite para ele, abençoa ela e desfaz a maldição, né? Isso, esse aí acontece no Taimbó Cunha. No Taimbó Regama, ela fala que vai fazer, e ele fala, eles tipo assim, eles se ameaçam. Ah, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, eu vou É, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí no Taimbó Cunha se concretiza. É muito interessante. no fim, quem ganha é ela, né? Tô passando inclusive a palavra para você, Juju Couto. Mesma pergunta para Ju. Qual ou quais mitos mais tocaram você, a importância deles? Claro, Eu pode ia comentar falar aí. também eu ia falar também da parte do Taimbó, né? Cooligan, mas então, já que a Ju falou, eu vou dar só como é que chama? Dois dedos de prosa, porque ela fala, né? Morrigan fala que vai atrapalhar com o Hulagan, que vai estar lá aguardando a morte dele e toda aquela situação, né? Mas eu fico pensando, né? Isso é uma coisa que eu sempre levantei. Ela tá atrapalhando ele ou ela tá desafiando ele ser o melhor que ele tem para dar? Porque se ele tem que tomar conta de X tantos guerreiros, ele tem que, né? Ele é responsável ali, afinal de contas, ele é o único homem que não está sofrendo as dores do parto, né? Se lascando lá com a guerra, né? Ela, na verdade, faz ele se superar, né? Eu sempre entendi esse lado como não que Morgan seja boazinha, não. Na verdade, é assim mesmo que ela ensina, né? Esfregando a nossa cara na brita. Eu sempre pensei nesse ponto como um desafio, né? Que a Ju colocou aqui agora, um desafio, mas não um lance assim de atrapalhar por atrapalhar. Ela tá testando ele, né? Você é bom mesmo? Você é o pica da galáxia? Então mostra aqui, meu bem. Vamos cá, entende? Pegando nessa mesma toada, né, vamos dizer assim, de que os deuses sempre têm não apenas duas faces, três, quatro, cinco, várias, né? Mas todo mundo sempre pensa em Brígide, né, como uma deusa benevolente, mãezona, e ela é tudo isso. Mas a gente esquece que todo ponto tem contraponto e, né, os deuses não são diferentes da gente, eles são mais grandiosos que nós, né? Mas que eles têm várias facetas e você não pode atravessar determinados limites. E tem uma parte do mito de Brígide, que eu acho muito legal, que até quando a gente fez aquele, né, 30 dias para uma divindade, tem uma das partes que fala aspectos não conhecidos de Brígide, e eu acabo citando isso lá no meu blog, que tá parado, coitado. Mas que ela amaldiçoa um cara
que pegou uma das vacas sagradas dela. Só que ele não sabia o que era aquela vaca. Ele viu, né? Achou meio estranho, porque ela era, né? Tinha 3 partes dela que eram vermelhas, 3 partes brancas, 3 partes negras. Meu Deus, né? Essa criatura não se tocou que era do outro mundo. Foi lá e pegou a vaca. Mas, enfim, vamos dizer que ele bateu a cabeça e realmente não soubesse. Mas Brigitte vem com tudo e não dá moleza. Ela amaldiçoa ele, ele fica louco e se joga de uma ponte. Em um outro momento, né, também com essa parte aí de Brigitte, e aí a gente pega muito, porque a gente geralmente fala de Brigitte curadora, né, e é da inspiração, e a gente não vê tanto o lado dela da batalha, né, que ela tem a forja. Embora, né, se diga que a forja de Brigitte é a forja dos elementos da casa, né? Então é aquilo que a gente usa para cozinhar, é aquilo que a gente usa para mexer, para da parte de metalurgia da casa, mas ela também tem aí a parte, né, de briga, né? Acho que é na que a gente chama de Inglaterra, Britânia, que você tem os brigantes, né? Que seriam uma tribo apenas devotada a Brígide, ou pelo menos por parte do culto deles a Brígide, né? E ela está passeando pelos campos e ela escuta 3 homens tramarem a morte de uma velha, né? Que ela está viúva, ela tem muitas terras, é muito rica e elas querem matar a velha para ficar com as terras dela. E Brigitte, então, escuta aquilo, se enfurece, né? E aí ela se apresenta na forma de deusa para os 3 homens e fala que 3 vezes 9 anos, cada um deles vai ter que servir aquela senhora, se revezando até a morte deles, ou eles vão lidar com ela. E aí, claro, né? Quem tem medo, eles ficam pianinho e pedem desculpas à senhora e se revezam aí. Cada 3 anos, um vai cuidar da velha até a morte deles, né? Por conta aí dessa perfídia que eles estavam tramando. E aí eu acho bem legal isso, porque a gente vê nos mitos que eles não têm essa coisa, sei lá, que dá na louca desse povo de hoje em dia, que é tudo good vibes, e você pode trabalhar, chamar ou falar com os deuses de qualquer maneira. Não é bem assim, meu jovem, né? E é isso, pessoas. Tem Marra também, mas aí vocês pediram só 2. Mas Marra eu passei, depois que eu fui mãe, eu senti algumas coisas e passei a ter entendimento sobre, de outras formas, né? Do mito, principalmente do nascimento dos gêmeos. Mas é que na verdade é mais percepção minha, né? Porque tem toda a parte, né? Que desencadeia o Taimbó é porque, né? Porque os homens do Ulster, na verdade o rei Concobar, né? Ele tá dando uma grande festa, a Marra, né? Sem ninguém saber que ela é uma divindade, ela se apieda de um fazendeiro que tá viúvo, tá triste, solitário, tá tudo indo de mal a pior, e ela vai lá e, vamos dizer assim, conserta a vida do cara, né? Deixa ele felizinho, ele tem companhia na cama, ele tem alguém para gerenciar a vida dele, né? Os filhos dele até voltam a morar com ele, tá tudo prosperando, até que tem essa fatídica, esqueci o nome, gente, festa. Ela põe 3 interditos no marido, que, claro, para ter história, né? Ele tem que quebrar os interditos. E ele fala que a esposa dele, que está grávida, corre mais do que o alazão do rei. E aí, Marra é trazida, né? Lembrando que ninguém sabe que ela é uma deusa ainda. E o rei força ela a correr, né? E aí ela fala: olha o meu estado. Você vai dar ouvidos a um louco bêbado, mesmo que seja meu marido? E ele: não, mas porque minha honra está em jogo, você vai correr. E aí todo mundo sabe que ela corre, ela passa os garanhões e ao cruzar a linha de chegada, ela dá à luz aos gêmeos, né? Que são as montanhas que a gente conhece hoje como Ema e Marra. E qual que é a minha visão hoje? Porque antes eu achava só uma história
muito bacana para começar um épico, né? Que é o Time Ball. Só que, e aí, por isso, né, ela amaldiçoou todos os homens do Ulster, que 9 vezes 9 anos eles vão ter, na hora de sua maior precisão, todos os homens cairão tendo as dores do parto. E aí, como o Cuchulainn era o único que não é ali do Ulster, ele só estava passeando, é por isso que ele não cai, né, frente a essa maldição, e ele se dispõe aí à batalha contra todo o exército de Maeve. Mas, qual que é a minha visão? Porque hoje eu já sou mãe, né? Uma gatinha aí de 8 anos. Toda a parte que ela corre e todo o trabalho, toda a dor que ela tem, eu acho que é um paralelo com o que você passa quando você está grávida. Porque por mais que você tenha todo o apoio, toda a rede de apoio, teu marido, todo mundo do seu lado, quando você vai para a mesa de cirurgia, você está sozinho. A sua briga é com você mesmo. E a briga para expelir uma criança é solitária, né? Então eu vejo como esse paralelo com o mito de Marra, ela traz isso, que a mulher, por mais soberana que seja, né, ela na hora do parto ela tá vulnerável e ela tá vulnerável a principalmente à morte, né? Aí para as ilhas aí de sem sol, né? Então eu acho muito forte isso, né? A gente vai passando o tempo, por isso que eu estava falando, né? A gente passa o tempo, a gente revisita os mitos constantemente, porque você sempre tem um outro olhar. O teu olhar de hoje não vai ser o olhar que você teve 2 anos atrás e não vai ser o olhar que você vai ter 2 anos à frente, né? Então você vai, eu acho que a beleza da mitologia de trabalhar com os deuses é esse, você vai trazendo aos mitos também para a tua realidade. E a coisa é feita de um jeito que ele está sempre atual, né? Você consegue encaixar os mitos dentro da tua realidade, não importa quanto tempo passou que você viu a primeira vez. Vocês acreditam que as antigas divindades ainda possuem importância na cultura irlandesa? Meio que vocês já responderam isso, né? Obviamente. Mas assim, existe uma grande influência dessas divindades ainda, desde que a Irlanda se cristianizou. E assim, quais as divindades que vocês acham que têm mais influência assim na sociedade irlandesa hoje? Vamos a Ju primeiro. Bom, eu acho que só o fato, né, da mitologia ter sobrevivido já mostra que nunca perdeu a importância, mesmo com a cristianização. Eu acredito piamente que sempre houveram pessoas que, no fundo, de alguma forma ou de outra, mesmo que escondidas, ainda mantiveram algum culto. Então, eu não acho que morreu em algum momento, sabe? Eu não acho que teve uma interrupção da fé, do culto. Algumas coisas se perderam no passado, infelizmente, mas eu, assim, claro que o que eu estou falando aqui é algo da minha cabeça. Porque, né, por mais que tenha passado por essa cristianização, eu tenho plenamente certeza que, por mais que seja fonte de voz da minha cabeça, eu tenho plena certeza que não houve uma morte do culto, assim, sabe? Sempre teve um ou outro que lembrou, tanto que, assim, a gente tem divindades que foram cristianizadas, que é o caso de Brígide, né? Até respondendo a sua pergunta, qual divindade que eu acho que, que ainda, assim, se manteve, talvez, mais... não digo mais importante, mas mais em destaque, talvez tenha sido Brígide por conta da cristianização, dela ter se tornado uma santa, né? Santa Brígida. Tem histórias diferentes e tal, mas a origem a gente sabe que vem da deusa, né? Então, para mim, sim, acredito que continua sendo muito importante, ainda é muito vivo. Muitos pagãos lá na Irlanda estão voltando às suas origens, por assim dizer. Então, hoje é possível ver que há um movimento pagão muito grande lá, crescendo cada vez mais, e eu acho isso incrível, né? Então, eu acho que os deuses sempre dão o seu jeito de se manter ativos de uma forma ou de outra, né? E eu não acho que eles ficam
presos no passado, eles também vão se transformando junto com a nossa sociedade, né? Eles não são burros, não são arcaicos ao ponto de olhar para o que a gente está fazendo e não fazer a mais bolhufa das ideias, sabe? Do que é a gente hoje, do que é a nossa sociedade hoje. Eu tenho para mim que com certeza eles acompanharam, né, todo o processo de mudança, de transformação e foram se transformando junto. Mas acho que é Você, meio que isso. Pode falar. você acha que, tipo assim, os deuses, eles vão fluindo nas mídias, por exemplo, sei lá, os deuses acabam invadindo a cultura pop, que a gente vê muito isso no caso dos nórdicos, né? Porque os deuses nórdicos eles estão sempre na cultura pop de algum jeito. Os gregos também. Você acha que é assim que eles se mantêm relevantes e vão fluindo conforme for passando o tempo e mudando a forma deles, em vez de ser um culto religioso, por exemplo, às vezes eles entram nas nossas mentes por outros lugares. Você acha que isso acontece também? Olha, dado que a gente está numa sociedade que é tudo tecnológico, é TikTok, é YouTube, é internet, eu acredito que de alguma forma eles vão utilizar isso sim, por que não, né? Eh, mas talvez de formas diferentes, assim, acho que não totalmente assim, ai, vou entrar ali para, sei lá, mexer com a cabeça das pessoas, mas não, acho que não Sim, tanto sim. por esse viés, assim, eu acho que mais assim, para tipo assim, para se fazerem presentes de alguma forma. Bom, por exemplo, sei lá, às vezes, como hoje a gente tem muita gente na internet, né, falando de suas espiritualidades, falando dos deuses, certamente é uma ferramenta muito poderosa para Uhum. que esses deuses se comuniquem com quem eles precisam, né. Mas eu ainda também acredito nos modos mais, convencionais, por assim dizer, sonhos, visões, a pessoa ouvir coisas, enfim. Isso também eu acho que as pessoas ainda deveriam, né, valorizar mais essas ferramentas naturais, né, que a gente tem de comunicação, e não depender só também da parte da tecnologia, né. Mas, eu tenho para mim que os deuses podem o que eles quiserem, então, assim, quem sou eu, né, para dizer assim, se eles fazem ou não. Eu sou da premissa que eles fazem o que eles bem entenderem, que eles podem tudo e não duvido de nada. Estou aberta aí sempre para saber né, e admirar as coisas que os deuses fazem, assim, porque acho que para eles não tem limites, assim, eles vão usar o que está à disposição. E você, Juju, o que que você acha? Então, eu acho que vocês estão falando aqui, eu tô assim, cara, muito, muito deuses americanos essa sua pergunta, hein, Vi? Eu lembrei Altamente disso deuses Aham. também. americanos. Eu como uma criatura consumidora de Neil Gaiman, né, eu consumiria o próprio Neil Gaiman, vocês não estão entendendo a paixão que eu tenho por esse homem, o intelecto dele, as coisas que ele escreve, e eu tô aqui, assim, vocês falando, eu falei, cara, mas eu tenho certeza absoluta disso. Ainda mais, ó, tudo bem, tá, gente? Especulação e loucuras do meu cerebrinho. Vamos lá. A internet, tudo isso, são mundos novos, certo? São coisas que alguns anos atrás você não tinha, você está vindo desbravando cada vez mais, certo? Então você está Certo. aí adentrando novos mundos. Quem que é o senhor guardião de todos os portais? Mananã. Não que as pessoas vão estar fazendo culto a Mananã e acessando a internet, mas por que não ele como senhor dos portais, e aí também, né, todos os outros deuses de todos os panteões, não podem se beneficiar desse culto, né? Porque o que a gente tem hoje pela internet é um culto, cara. Desliga os É. computadores aqui, ó, não precisa ir muito longe. O meu computador deu pau aqui, já começou a me dar taquicardia, porque eu tava no meio do negócio, o negócio foi pra casa do caralho, o que quer que eu faça, que não sei o quê. E eu tava tentando entrar no Skype. Então a gente tá absolutamente à mercê, né, de algumas coisas. As inspirações que a gente tem para fazer as coisas. Você precisa de inspiração diariamente, gente. Se você não tem inspiração, eu não estou falando de criar uma obra-prima, seja ela literária ou
como é que chama? Pintura, nada disso. Mas se você não tem inspiração para acordar, para levantar da tua cama e batalhar o bom combate no teu dia a dia, cara, Uhum. você tá morto, né? Você não precisa, na minha visão, né? Claro que nós, como druidistas e praticantes da espiritualidade celta, quando eu peço inspiração ou quando eu vou fazer alguma coisa, toda vez que eu, né, que nem eu brinquei, eu abro o olho e fecho o olho pensando em Morrigan, porque eu estou aqui por ela. Você está Uhum. direcionando. Então, acho que você está alimentando um culto, você está fazendo um culto direcionado. Mas mesmo quem nunca ouviu falar em Brígide, ou qualquer deus de inspiração, cada vez que tem uma ideia, cada vez que tem uma situação que precisa sair, né, que você tem um pensamento rápido, tudo isso está ligado aos deuses. E eu acho que isso é muito forte. Os deuses, eles caminharam e caminham entre a gente. Eu acho que a diferença é que antes você via os deuses caminharem ao seu lado. Hoje a gente não vê, porque nós estamos um bando de bitolado, né? A gente separou, né, ao longo aí das eras, a questão da ciência, da espiritualidade, e a gente foi só para um viés, né? Tem uma frase do Game que eu não vou lembrar, mas ele fala alguma coisa desse jeito, né? Que magia e ciência é a forma que o universo obedece, e magia... Eu não sei, depois eu lembro aqui e coloco. Mas é que isso me veio agora que vocês estavam falando. Eu acho que você tem essa coisa, sim, lado a lado. E na Irlanda em si, eu acho que é uma coisa até muito forte. Não sei se tem cultos. Hoje, claro, a gente sabe que os cultos estão se renovando, mas a Irlanda, ela tem muito forte essa questão da ancestralidade, né? Então, eles têm, sim, essa parte dos deuses. Não sei se eles veem eles como ancestrais, mas você tem grande parte da vida da ilha se movimentando através dos locais de visita arqueológica, que se misturam obrigatoriamente com a mitologia deles, né? Então, você tem o que a gente chama de, como é que é? Os Dinshenras, né? Que você tem as nomenclaturas sagradas. Então, isso é muito vívido lá. Eu lembro que teve uma situação que foi muito engraçada, que, assim, eu fiquei, né, na casa de dois senhorzinhos, um senhor e uma senhora, e eles eram católicos, apostólicos, romanos, convictos, né? E toda sexta-feira, antes de sair, eles deixavam pires de leite para fora. Eu falei, mas vocês estão alimentando gato? Não, isso é para boa gente. Eu falei, mas vocês não são católicos? É assim, eu sou católica, mas eu sou irlandesa primeiro. Tá bom, é assim que funciona, entendeu? Ela é católica, mas a Irlanda veio antes, né? Então, a Maureen era uma figura, assim, né? Fiquei com os dois senhorzinhos, o Michael e a Maureen. E ela era uma figura. Eu falava assim, e o padre? O padre também põe. Oi? Como assim? O padre também põe. Então, é assim, entende? É muito engraçado, porque você vê o pessoal, porque nem eles me levaram para Kildare, né? Eu tô lá, ela me explicou do carvalho, né? Que tem um carvalho em Kildare, que você amarra os seus pedidos. E eu fui lá e amarrei. Você pega um pedaço da sua roupa, né? Ou alguma coisa assim, comumente tecido. E eu tinha, na verdade, uma toalha, que era uma toalha que foi me dada, né? E eu queria deixar lá como uma oferenda. E eu amarrei a toalha, eu olho ali e tá lá ela, o Michael e os filhos amarrando. Eu falei, mas vocês também amarram lá? Nunca é demais pedir proteção a Deus, né? Eu falei, a santa, né, no caso ali. E é bem legal isso, porque no templo de Kildare está escrito assim, seja pela deusa pagã ou pela santa cristã, aqui é um local de cura, todos são bem-vindos. Então, eles têm essa coisa hoje, né? Quem diria, né? 2 décadas se matando por causa de protestantismo e catolicismo, e hoje a galera convive bem com os pagãos. Eu acho E que são depois de os um únicos com bom santo senso que ali.
Depois de um santo que expulsa pagão, né? Também, pô. né? E isso aí é outra história que eles têm lá. Você sabe que tem várias, como é que fala? Várias polêmicas em cima de São Patrício na E a Irlanda. gente vai chegar lá. É. A gente A vai gente vai chegar chegar lá. lá, eu seguro o Tchan aqui, então. Deixa Mas eu é só isso. dar uma interrompida. Na verdade, não uma interrompida. Na verdade, é uma pergunta que me surgiu aqui, falando sobre essa questão ainda da relevância, né, das divindades irlandesas dentro do cotidiano deles, né? E vai para as duas, né? Tipo, porque muito provavelmente tanto a Jobodoguena quanto a Jojo Couto já devem ter visto por aí, porque se eu vi, né? Então com certeza vocês já viram. Que tem a ver com a identificação celta dos irlandeses. Eu confesso que eu fiquei muito confuso quando eu vi isso da primeira vez, até que eu vi repetidamente em alguns grupos de Facebook, entendeu? Que seria o que exatamente? Do que eu tô falando? Eu vi esses irlandeses que estão em grupos de druidismo, né, e paganismo celta nessa rede social, negando essa ligação entre celtas e a Irlanda, como se fossem completamente à parte, né? E aí eu entendi que eles estavam fazendo isso por conta de uma suposta questão genética que não existe, né? Tipo, não é isso que torna uma tribo, né, um conjunto de clãs ali celtas, né? A gente sabe que não é genético esses fatores, são culturais, são linguísticos, né? São panteísticos e por aí vai. Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, Jubudoguena? Já. Não vou saber explicar agora com exatidão, porque eu já esqueci, mas eu li um texto falando sobre isso. Isso se vem porque tem uma linha de pensamento que aí eu não vou agora saber se é arqueológica ou histórica, mas é um desses ramos aí, que para definir o que é celta. Então, tem alguns estudiosos que consideram celta só um grupo, só por conta da raiz da língua, né? Da questão linguística. E aí, nessa questão linguística, parece que o irlandês não entraria porque é uma raiz diferente, alguma coisa assim. Mas a linha de pensamento que define como ser celta não somente a língua, mas também cultura, mitologia e todas as questões culturais que envolvem, né, um povo para além da língua, consideraria os gaélicos, né, aí no caso não só o irlandês, mas os gaélicos de forma geral, consideraria eles como celtas também, por conta de questão cultural. Não sei se eu expliquei corretamente, eu sei que dá para aprofundar esse assunto, mas é que eu realmente não me lembro completamente do texto que eu li, mas basicamente era mais ou menos isso. Não, perfeito. E você, Juju Couto, tem algum insight aí sobre isso? Peraí, eu tava caçando um negócio aqui. Eu acho que esse povo é tudo louco, esses romanos são loucos. Aí, Isso aí com certeza. na verdade, assim, vocês estavam falando, eu nunca ouvi, para mim isso é tipo novidade, não é da boa, mas eu estava aqui caçando, porque não é linguístico, porque toda parte da. Até onde eu lembro, tá? A gente precisava conclamar o Wallace ou chamar meu marido que está lá embaixo, que manjou de filologia. Mas até onde eu lembro, tanto o gaélico, goidélico, galês, sei lá o que se falava na Britânia antes, eu lembro só do galês. Eles têm todos têm a mesma origem, que é o que a gente chama hoje de proto-celta, tá? Então, assim, eu acho que talvez eles queiram, né? Não sei, porque eu tô aqui pitacando no escuro, mas talvez o que eles queiram é desvincular a questão, sei lá, da espiritualidade, talvez, não ser mesclado com isso, né? Ou ainda, não sei, falar que o irlandês, né? Os irlandeses que estão fazendo isso. Isso, Os exatamente. Tipo, irlandeses seriam não são praticantes irlandeses atuais, né? Tipo, pagãos de hoje, né? Uhum. Eles teriam
estariam, pelo que eu entendi, fazendo essa diferenciação. Não é um movimento majoritário, assim, pelo que eu vi, mas tem. Né? E aí eu lembro que eu fiquei assim, e os milesianos, né? E aí, blá blá blá, como é que fica? Enfim. Vai lá, Juju, fala. Então, era só um complemento que no livro do. Ah, esse aqui é um livro bem velho, né? Já é datado. Que é o livro Os Celtas, do T.G. Powell. Ele cita essa questão que eu falei da parte histórica, do que é considerado celta, é pela língua ou pela cultura. Ele traz essa questão. Mas é bem isso que você falou, tipo, a raiz, se você for ver, tem o celtibérico, o celtibérico não, o protocéltico e tal. Mas eu vi esse pessoal também usando de argumento a questão de problematizar o termo celta de forma geral. Por exemplo, não tem que mais chamar de celta. Irlandês é irlandês, maneses são maneses, escoceses são escoceses, galeses são galeses, aí gaulês é gaulês. Tipo assim, separar, não usar mais o termo celta. Eu vi essas discussões também, né? Mas, de novo, essa discussão eu vi. Quem eu vejo muito problematizando esse termo é a Laura O'Brien. Não sei se vocês já viram alguma coisa dela sobre esse assunto, mas eu já vi. Tem um grupo que ela tem no Facebook para quem já fez os cursos dela, no próprio canal dela. Eu já vi ela problematizando o termo celta, mas a justificativa dela era essa que eu falei, a questão de, tipo assim, não usar esse termo como um termo para juntar todo mundo numa panela só, porque tem as diferenças entre os povos, né? Mas, enfim, não Não, sei até que ponto essa discussão é é válida ou não, válida. assim, né, para eles e tal. Para mim não muda nada, porque na minha prática eu junto mesmo muitas coisas dos Não, celtas. é que assim, né? É que celta a gente sabe que é um termo guarda-chuva, Uhum, justamente, para NX tribos. A gente sabe que só na Irlanda você tinha mais de 32 tribos. Na Inglaterra, que a gente chama de Inglaterra hoje, tinha mais tantas, né? E só se for por uma questão de separatismo mesmo, de falar que, como é que é? Que um é um, outro é outro, mas é a mesma coisa, cara. Se eu falar paulista, carioca, baiano, cearense, é Tudo tudo brasileiro, brasileiro, colega. exatamente. Ou seja, essa exatamente. Entendeu? famosa É, falta de unidade que derrubou todo mundo no final, né? Ah, coisa. Exatamente. Uhum, exato, Sobreviveu às concordo. eras, né? mas, Essa falta de unidade. mas eu acho que isso Sim. tem muito a ver com a forma como a gente pensa Estados modernos. Então, as pessoas se entendem, sei lá, como irlandeses, mesmo a Irlanda não sendo, né, naquela época que a gente conhece hoje em dia como Irlanda, mas esse sentimento nacionalista eu acho que pesa muito, até mesmo na fé das pessoas, e aí cria esse tipo de dissonância. Mas aqui no Brasil a gente é muito, né? Ai, a gente é muito mais tranquilo que isso, gente. Não me chamou de É. carioca, tá Uhum. tudo certo. Exatamente. Permanecendo, né, Pedro? Você falou, o Gabriel ele puxa uma polêmica e a gente vai pular para outra polêmica, né? A Polêmica celebração do viva. dia. Se não tiver polêmica, não funciona. Celebração do dia de São Patrício. Ele pode ser considerado uma espécie de traição para a comunidade pagã, celebrar esse dia de santo católico, porque, teoricamente, ele foi responsável pelo fim do paganismo na Irlanda. O que tem de real, o que tem de fantasioso nessa história toda? Ave Maria, quem começa? Começa você, que já foi 2 vezes na Irlanda. Ai, gente, olha, eu acho o seguinte, primeiro que assim, tá? Tá? De boa mesmo, de coração, o que que os irlandeses pensam disso? Porra nenhuma, é mais um dia para eles beberem loucamente, porque você tem a fábrica da Jameson, a fábrica da Murphy e a fábrica da Guinness lotando os pubs, porque eles têm rixa, tá? As duas fabricantes de stout, a Guinness e a Murphy, eles se odeiam, assim, se detestam. Monteco e Capuleto, assim, o rolê é pesado. E eles disputam quem dá mais barril e quem volta menos com barril para casa. Então, assim, para o irlandês hoje, difícil essa questão de foi o cara que detonou com os deuses, né? Eles querem mais é beber. E eu tô junto com eles.
tá? O que acontece? Você tem, nossa, aí você tem umas, Ai, velho, umas coisas sensacional. mitológicas, não, umas míticas mesmo muito esquisitas. Por exemplo, dia 17 de março é a morte de São Patrício. Então eu bebo a morte dele. Morreu a desgraça. Fim. Entendeu? Bebamos a isso, tá? Segundo o que o pessoal fala que, né, ele pôs lá a pedra em cima do culto dos deuses. Não é bem assim, né? Porque foi aquilo que eu estava falando antes. Né? Você tem altas discordâncias dentro da própria Irlanda sobre o ser São Patrício, tá? Ok, ele é padroeiro da Irlanda, a maior parte abraça isso, só que temos que lembrar que São Patrício é um santo católico, certo? Nós tivemos aí 2 décadas de paus homéricos dentro da Irlanda contra católicos e protestantes. E aí você teve o levante do Ira, virou aquela zona toda, né? E culminou no Domingo Sangrento, tá? Então, o que acontece? Não é todo irlandês que gosta do São Patrício, não, tá? E muitos deles colocam ele como algo irrelevante. Diferente, curiosamente, de Brigitte, que também é uma santa cristã, mas como ela tem o suporte da deusa pagã, ela é nomeada, hoje, gente, sério, naquela Irlanda, as fontes de água ou são nomeadas a Virgem Maria ou a Santa Brígida, tá? Todas elas têm matronato de uma das duas. Então, eu acho que essa coisa do São Patrício, de verdade, eu posso perder pessoas aqui nesse momento, mas enfim, é muito coisa de quem está querendo problematizar o que não é problematizável, entende? Primeiro porque no São Patrício ele começa a juntar, ele é um dos que começa a juntar. Se for assim, a gente tem que odiar Santa Brígida, porque ele foi um dos que ele foi um dos que começa a juntar e a interpolar a questão da mitologia com a crença cristã para fazer o quê? Uma aproximação. Tanto é que ele usa a figura do trevo, né, de 3 folhas, para explicar a Santíssima Trindade, né, o shamrock, né, que é o trevinho lá irlandês. Então, assim, se você vai odiar o São Patrício, você tem que odiar Santa Brígida também, na minha cabeça. San Lankan, você sabe, né, que o catolicismo é uma coisa maluca. Eles têm santos que a gente conhece só endemicamente. Tem santos, né, que são universais, como São José, São Pedro, mas você tem santos e santas locais, né, que a outra parte do mundo nem sabe da existência. E se for assim, a gente tem que detestar todos os monges copistas e a gente não teria o livro de Kells e não teria, assim, grande parte da mitologia que a gente tem hoje. Então, eu acho que o povo viaja na maionese. É isso. Ju? Não, a outra Ju. A Ju. Então, eu sigo pela linha da Juju também. Tem um texto, inclusive, que a Morgan Dyler escreveu uma vez no Facebook dela sobre toda essa polêmica, né? Que todo ano é a mesma polêmica, né? E nesse texto ela fala sobre a questão do massacre de pagãos ser uma grande falácia. Ela fala sobre até mesmo a questão se realmente São Patrício existiu ou não. Então, tipo assim, eu sou do viés que quem quiser comemorar, comemora o que quiser, não acho que é uma traição de nada, cada um faz o que quiser, cada um tem a sua liberdade que quiser. Se eu estivesse na Irlanda, eu ia encher a cara também, porque eu não sou besta, ia ficar lá militando para quê, se eu posso encher minha cara. Eu com certeza estaria lá no meio também, porque já é algo que é cultural, você vai lutar contra uma coisa que é cultural de um país que não é nem seu, para começar, né? O pessoal não tá nem lá na Irlanda e quer problematizar o povo que tá lá curtindo. Então, assim, cada um que vai curtir o que quiser. Para mim, São Patrício é meio que irrelevante no sentido assim, não
X, para mim, eu meio que sigo por essa linha. Tanto faz a existência dele ou não cultuo o santo, porque eu não sou cristã, mas também não dou tanta importância assim quanto o pessoal dá, sabe? Meu Deus, nossa, assassino de pagão. Não é bem por aí, não. Então eu penso nessa linha. E só dando uma complementada, pegando o gancho que a Arthur falou, é bem isso, tá? Você tem textos e você tem estudos hoje sobre se é que São Patrício existiu ou não, tá? Na verdade, alguns indícios colocam que você tem aí duas, três pessoas diferentes, tá? E que eles uniram diante de debaixo de uma coisa só, para criar essa historinha. É a mesma pegada do São Cipriano, que você junta a história de três, quatro aí para montar um bruxão só, a do Legementon, né? Esqueci o nome do cara. Do Salomão, que na verdade são vários compêndios juntados num negócio só, e todo mundo colocou no nome de Salomão porque era pop, sei lá, qualquer era o negócio, entendeu? E o nascimento do Deus deles, né? Do filho do Deus, na verdade. Sim, e o nascimento do filho do Deus deles. Então, assim, é complicado, que nem eu falei, na própria Irlanda, São Patrício é uma, como é que chama? Uma figura controversíssima, né? Controversíssima. E se a gente pegar, né, alguns textos, você tem São Patrício disputando com o Finn de uma forma mágica, né? Eles fazem duelos de magia. Então, ele também era versado em magia. Ele também tinha conhecimento. Tudo bem que se a gente for colocar historicamente na a parte ali da Idade Média, a Idade Média é riquíssima em magia dentro da Igreja Católica. O problema é que você tem depois um movimento que vai dar na Inquisição, e a partir da Inquisição, tudo que era errado é errado, né? Tem tudo que é mágico, bruxo, sobrenatural, é errado. Tanto é que você tem alguns textos, né, que mostram padres, monges falando assim: comanda os demônios do céu, terra e ar, em nome de Jesus Cristo. Oi, amigo, como assim você está comandando o demônio em nome de Jesus Cristo, dos elementos? Né? Então você tem essa dicotomia, né, e dois pesos, duas medidas, quando você está falando do patrício, né? Se você pegar, vista tudo o que acontecia ali naquela época. Patrício também era versado em magia, se a gente for levar os escritos que a gente tem, né? Porque ele disputa com o Finn, né? Para saber se eles vão ou não. Que ele quer saber o Finn quer saber onde estão os parentes dele, né? Então rola uns diálogos interessantes nesse sentido. Outra coisa que é muito louca, sabia que o báculo de São Patrício, diz, né, a lenda lendária, é feita de duas madeiras entrelaçadas, carvalho e azevinho? Meio druídico isso, né? Então, oi? E Druídico você demais. sabe, druídico demais. E você sabe que, assim, a Irlanda, ela sofreu 3 concílios católicos, né? Porque na Irlanda você tinha mulher sendo abadesa, rezando missa, dando extrema-unção. Você tem toda aquela parte que as famílias mais ricas, né, elas tinham igrejas dentro das suas propriedades. E não era o bispo que mandava o padre para aquela igreja, aquela propriedade. Quem escolhia era a família. E se a família tinha um filho, né? Geralmente o primeiro filho herda tudo, o segundo filho vai ser cavaleiro de alguém, o terceiro é padre, ou o segundo é padre, entendeu? E era ele que assumia. Então você tem a questão das igrejas hereditárias dentro da Irlanda. Então, quando Roma chega lá, eles querem, cara, cortar o pulso com os dentes, né? De ódio. Porque nada está dentro do que é romano. Então, se até esse ponto, que é já a Alta Idade Média, né? Nesta bagunça cristã, entendeu? Dentro da Irlanda, a figura de Patrício ser
um druida convertido ou ter um conhecimento de estudo que ele foi lá com os druidas é muito próximo. Então, por isso que eu falo, nada é tão simples, né? E você tem que ter, você tem que pegar as viés ali, né? Do in loco, do que como que o povo entende. A gente só vê isso, só vê assim, você está, como é que é? Traindo o paganismo que você está comemorando o Santo Católico. Meu amor, primeiro que eu comemoro a morte do cara, né? Mesmo que não seja, eu tô a fim de tomar cerveja. O Entendeu? Nogueira? Não, só um complemento, achei legal o que a Ju falou, tava rindo aqui. Um complemento, não só um fato interessante sobre ainda essa questão de São Patrício e tal. Na Irlanda também tinham algumas fontes que eram dedicadas ao Puca. E aí depois, com a cristianização e tudo mais, elas foram rebatizadas para São Patrício. Você vê, assim, né, como... Essa parte eu problematizo, porque eu acho muito chato, um negócio ali que era de um ser que pertence ali ao paganismo, e aí foi rebatizado para São Patrício, meio que, né, passaram ali para ele, mas eu acredito que ainda assim a essência continua ali, né, mesmo tendo outro nome, enfim, era só isso mesmo. Nossa, mas eu tive outra sacada aqui, hein, Ju, em cima disso. Porque olha só, o que que é o Puka? É um trickster, né? É Uhum. um bichinho virado no capeta, né? É um trocinho que se você não tem cuidado, ele, cara, te dá nó, te enfia no bolso e você vai acordar no outro mundo. O Uhum. que foi o São Patrício dentro do ideário pagão, se não isso? Ele foi um cara que foi escravo, que fugiu, que voltou. Isso eu vou considerando a mitologia corrente, tá? Sem entrar aí nas diversas coisas e senões que a gente viu até agora. E aí ele volta e suprime esse mesmo povo. Não estou falando que é legal rebatizar as fontes, mas eles encaram São Patrício como um Puca. Olha que coisa louca. Pelo menos a Fizeram minha essa visão. relação, Um né? Puka, cara. Isso é realmente muito doido. Assim. Não é? É um bicho E o virado no povo lá capeta. tem medo do Puka até hoje, lá na Irlanda. Ou seja, Sim. Acho que com rebatizaram, razão, né? mas o bonito continua bem firme e forte por lá. Acho que com razão, né? Puka não é exatamente um time muito interessante de se brincar, né? Nenhum Xi é, né? A galera Exatamente. pira e Ele é um vou pouquinho chamar as mais... fadas. Oi? Eu acho que o Puka é um pouquinho mais agressivo, né? Nessa pegada aí de fazer peças e coisas do tipo. Sim, sim. Agora vamos para aquela parte que todo nerd gosta, né? Que é a bibliografia. Ju, quais são as fontes, suas fontes, seus livros, seus autores e autoras, nacionais, estrangeiros, brasileiros, americanos, irlandeses, não importa. O que você usa aí para dentro dessa temática da tua Rádio Danã se aprofundar? Tá, olha, eu tenho duas pessoas que são assim, estão no topo 1, que não, até agora eu não vi ninguém se igualando, que é o nosso querido Leone Moura. Eu acho que ele deveria ser considerado patrimônio nacional da mitologia irlandesa, porque assim, não vi nada igual até agora. Os livros dele são assim, eu recomendo de olhos fechados, são os melhores, né? Os únicos, não tem nada no Brasil que não chega nem perto dos livros dele, sabe? Então, que é as Crônicas de Nisfal. Então, tem o 2 lançou recentemente, ele já está escrevendo o terceiro. Então, assim, quem ainda não conhece o trabalho do Leone, vão conhecer, porque de fonte brasileira, conteúdo em português, não tem nada que se compare aos livros dele. E, segundo lugar, a Morgan Dyler, né? Tá ali no topo 1 também junto com ele. Morgan Dyler, para mim, é assim, também é outra que não achei ninguém que se compare, porque. E ela não é irlandesa, detalhe, ela é americana. Mas, assim, os livros dela são incríveis, o trabalho que ela faz é incrível. Ela se especializou em irlandês, então tem materiais que ela traduz direto do irlandês, sabe? Então não passa ali pelo
pelas problemáticas, né, de traduzir do inglês, né? Então, tipo assim, ela vai direto na fonte irlandesa e traduz muitas coisas. Então, assim, eu acompanho ela em tudo quanto é rede social possível para, assim, acompanhar tudo que ela faz. Então, todos os livros dela são altamente recomendados. Ela tem muitos livros sobre a temática dos deuses irlandeses, sobre mitologia, sobre as fadas irlandesas, né, sobre o Shi. Eu também gosto muito da Annie Lowling, que é do Tyres, do site Tyres, que ele meio que não está mais no ar, mas você consegue achar pelo aquele Web Archives, que é tipo uma máquina do tempo, Sim, Web você consegue Archives. digitar o site. Aham. Isso, Sim. fica tudo salvo lá. Então, o site dela tá lá, que é o tyres.com, acho que é .com.uk, uma coisa assim. E ela, assim, ela é uma grande estudiosa também do politeísmo gaélico, então ela não fala só do irlandês, ela também fala sobre o escocês. Ela é uma fonte muito É, boa, então. E é muito bom. O site dela, ela tem pesquisas muito profundas sobre folclore, sobre os festivais. Então, ela dá muitas dicas, né, de práticas caseiras para os festivais, né? Fala sobre os deuses também. Então, assim, ela tem um trabalho muito bom, sobre isso. E assim, pela internet a gente acha também a própria mitologia. Então, assim, tem o site Mary Jones, que já é assim uma grande referência, tem muitos mitos estão lá. E tem um outro site, depois eu vou mandar o link para vocês também, que a gente consegue ler na íntegra, só que é em inglês, mas consegue ler na íntegra todos os mitos que a gente tem à disposição. Tem alguns que ainda estão só irlandês, que eu não sei se estão lá, mas ali você consegue ter acesso. Quem não sabe inglês, joga no Google Tradutor e é isso aí. Não fique sem acessar só porque você não sabe a língua, né? Aí depois eu passo para vocês o link também desse outro site é o celt.ucc. Depois eu mando certinho Isso, aí vocês maravilha. colocam na descrição. Vai ser ótimo. E você, beleza. Juju? Quais são as suas fontes? Onde você Então, vai? nossa, então eu sou chata, né? Eu gosto da Morgan também. Eu vejo tanto fonte acadêmica como mitológica. Concordo com a Ju, cara, o Nani tinha que ser eternizado, né? E também, não só como pesquisador, o cara é muito bom tradutor. Se vocês já pegaram a tradução dele do Time Boy, é maravilhosa também, tá? Então, o Brasil seria mais o Leone mesmo, né, que trabalha sobre isso com a parte de mitologia. Não, tinha um pessoal, eu não vou lembrar o nome dele, que é também junto do politeísmo gaélico, que tem a parte também de estudo acadêmico em cima. Eles são um pessoal mais recon. Gente, não lembro o nome deles. Depois eu peço aqui e ponho para vocês colocarem aí. Quem eu vejo muito e cito muito, né, da parte acadêmica, a Angélica Varandas é uma pesquisadora portuguesa, tá? Ela tem 3 livros sobre os celtas, um falando da Irlanda, outro de Gales, outro da Bretanha. Aí ela mistura tanto a parte dos livros, dos mitos, né, como também os fundamentos históricos. Ele é meio datadinho, mas tem o da Maria Nazaré também, Uma Luz sobre Avalon, tá? Tem bastante coisa interessante de estar pesquisando, mas tem umas coisas, como eu disse, ele já é meio datado, porque ele acho que ele é de 98, 97, tá? Tem o livro do João Lupe, tá? É no Brasil também, que ele fala das partes mitológicas, mas ele também dá um substrato histórico legal, tá? Eu gosto do Jean Marcalli, né? Embora eu sei que o Jean Marcalli cria aí furor entre os acadêmicos de amor e ódio, porque tem gente que chama ele muito, acho que ele é muito pagão para ser acadêmico e os pagãos acham ele muito acadêmico para ser pagão, sabe? Mas eu gosto das coisas do Marcalli, mesmo que sejam um pouquinho aí datadas. Eu acho que ele abriu e pavimentou aí com o Eliade, né? O que a gente conhece de parte antropológica dos povos celtas. Tinha mais alguém que eu estava aqui pensando nessa minha cabecinha que pensa. Eu gosto do livro
do José Manuel Mosqueira, acho, que é Antropologia dos Hiperbóreos, né? Que a Hiperbórea é um dos nomes da Irlanda, né? Como os romanos chamavam. E aí é uma história da nação celta, é bem legal, é bem fundamentado. Pesado, vamos com paciência nesse livro, tá? Ele é arrastado, mas em termos de conteúdo e de conhecimento, ele é, assim, excepcional, tá? E tem coisas... O Johnny Langer, né, ele escreve algumas coisas sobre Celta, apesar que o foco dele é nórdico, mas ele tem alguns textos, né, que você consegue pegar lá no Neve dele e da esposa, tá? Sobre Celta, que também é bem interessante. Na verdade, assim, é os que eu lembro. Mas eu tenho aqui, cara, três coisas distantes de livros só sobre celtas. Ah, não é só sobre Celta, mas tem um livro que quem puder ir atrás, são 4 livros, tá? Do Mircea Eliade, mas nós focaremos no segundo tomo, que é a história das crenças e das religiões, porque ele vai... Por que são 4, 5 livros? Porque ele vai pegando, né, todos os povos da antiguidade e ele vai tentando entender como que eles se relacionavam com a espiritualidade. Então, a parte dos celtas é bem interessante também, né? Eu acho, num substrato aí acadêmico, é legal. E acho que é isso. De mitologia, o Leone, que é um excelente estudioso. Ah, tem um livro que saiu, mas é tudo mitologia, né? Da Leontina Barca, que não sei o que, da magia. Eu estou tentando lembrar, tá? Mas que, enfim, ela também fala... É o os livro da mitos, né? Eterna Magia. Livro da Eterna Magia, porque aí saiu, eles lançaram esse livro na mesma época que tinha aquela novela lenta com esse nome, entendeu? E aí eu lembro que eu fiz assim, eu falei, eu não vou ler essa merda aqui, vai estar falando desse raio dessa novelinha, chinfrim. Aí no final das contas o amigo falou, não, lê que é bom. Aí eu comecei a ler, realmente, é bom. E o John Matthews, né? Eu gosto bastante das coisas do John Matthews e da Emma Hastaward como uma visão moderna de druidismo, tá? Gosto bastante do livro dos dois. A Caitlin Matthews também, né? Esposa do John Matthews. Acho que é isso. Bom, agora vamos falar um pouco de coisas mais mundanas, né? Fofoca, esse tipo de coisa, né? Fofoca. E é, eu queria saber o que vocês ouvem por aí dos deuses que vocês não aguentam mais, assim, desinformação, fake news, essas coisas assim. O que vocês ouvem aí de interessante? A Juju já tem alguma coisa na ponta da língua, pelo jeito, né? Né? Porque eu me irrito. Olha, eu me irrito menos do que eu me irritava uns 10 anos atrás. A Juliana que vocês estão conhecendo hoje é muito mais tranquila, entendeu? Hoje eu paro e penso, vale a pena gastar essa vela para amaldiçoar essa pessoa? Vale a pena prender essa criatura no espinheiro? Aí, hoje eu penso, antes era assim, me irritou, tá na vela, tá no espinheiro. A gente volta lá naquele negócio da internet, né? A internet é um negócio assim, é bem sem maldição na mesma proporção, na minha opinião. Porque você vai do lixo ao luxo, né? Você tem um monte de gente falando um monte de coisa, tem uns trechos que você escuta, você fala assim, Deus do céu, terra e mar, fontes tirei do instituto, né? Vozes da minha cabeça e do buraquinho lá de baixo, porque é tenso. Mas aí você tem umas coisas, e eu não sei de onde veio isso, né? Mas, por exemplo, onde é que era que tinha, cara? Eu não vou lembrar. Mas, assim, associar um animal ou tal dia a determinada divindade, né? Sendo que não tem nada na mitologia. Da onde, ó raios, vocês tiraram isso, né? Ah, para Morrigan tem que ser cor preta, tem que ser cor roxa, tem que ser cor laranja. É assim, povo.
Para e pensa. Naquela época, Olha, você tinha vela de banha e cera de abelha se você fosse muito rico, entendeu? Então, acho não que esses tingia a vela, né? não tingia vela, não tinha corante para É, isso. Corante era usado para roupa, porque era um bagulho caro, é, né? Você não podia se dar o luxo de estar usando. Vou colocar a cor. A gente tem essa questão das cores hoje, que, de novo, a gente volta lá na época da era de Aquário, que o povo, né? A gente saiu dos anos 60, todo mundo maluquinho, querendo achar, como é que chama? Ligação, e não é ruim você procurar essa ligação, mas tem umas coisas que não tem nada a ver, né? eu E acho que aqui no Brasil a gente faz uma conexão com afro. com Não quem? só, não só no druidismo, com afro, com religiões afro. Sei lá, Sim, você também, vai pode acender ser. uma vela de maldição, você pega uma vela preta, né? Isso é meio senso comum, assim, sabe? Sim, sim. É, justamente, porque aí você tá ligado ao quê? Aí você tem aquela coisa, né? Que tá ligado às artes das trevas, não sei o quê. É, Mas não só a questão né, de cor, assim, é que isso é tudo anacrônico e o povo quer colocar. O que eu costumo falar é o bom bruxo, o bom magista, a boa bruxa é aquela que trabalha com o que tem na mão, né? é isso Você não aí. precisa, lógico, uma coisa específica, tal, você vai lá cozinhar o seu caldeirão mais tempo para fazer mais efeito. Mas você precisa fazer uma coisa de bate-pronto, vou ficar esperando se tem vela disso, vela daquilo. Meu Deus, eu vou não, eu risco um sigilo e seja isso para o que os deuses quiserem, né? Para É você isso aí. trabalhar. Agora, de erro comum que eu vejo até hoje, né? Dentro do druidismo em específico, além dessas associações malucas que vêm só Deus sabe da onde, é a questão das deusas trinas, né? Nós temos deusas trinas no druidismo e todo mundo acha que divindade trina é a mesma divindade que tem que vir dentro da Wicca com mãe, donzela e anciã. E já tive alunos perguntando, mas dentro das Morrigans, quem é a mãe, quem é a anciã? Falei, ninguém. Mas como assim ninguém? Não, ninguém, Uhum. gente. Vocês estão confundindo aí a coisa. A mesma coisa com Brígide, né? E qual é a Brígide mãe anciã? Eu falei, cara, não sei. É Brígide e suas irmãs, que nos diz a mitologia. Ponto, parágrafo, na outra linha. Acabou, né? E eles nem nomeiam as irmãs. Então, porque dá, na verdade, o aspecto, dá a margem para que sejam três aspectos de uma divindade, né? Como já É, existia. exatamente. Mas eu acho que é mais isso, assim. É que, cara, a gente escuta cada abobrinha que só os deuses na causa. Hoje eu sou viga semi-doguizado, porque se a gente for sair discutindo, a gente não tem parada, né? Eu aprendi, depois de muita luta e porrada, a escolher melhor minhas batalhas. Eu não entro em discussão de internet, não. Não mais, pelo menos. É, E você, Ju, o que internet é você uma acha? coisa complicada mesmo, né? Olha, eu tô também muito com a Juju. Eu ando sem paciência para entrar em treta, em discussão, em querer estar certa. Ai, não, preguiça, sabe? Eu tenho mais o que fazer, eu tenho boleto para pagar, eu tenho um quintal para limpar, sabe? Não tenho tempo, né? Mas assim, é bem isso. A gente abre a internet e é uma enxurrada de bosta, né, que vem. Porque muita gente não se dá o trabalho de fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo para conferir, né, se aquela informação que ela achou é correta, ou então a pessoa tem uma crença particular e dissemina isso como uma verdade histórica absoluta. Você pode acreditar no que você quiser, no macarrão voador, sei lá, mas deixe claro que é uma crença sua, né? Não espalhe isso como uma crença real dos celtas, como uma crença histórica, né? Mas, assim, algumas das coisas que. Essa da Morrigan como deusa trina, no aspecto mãe, anciã e etc., eu acho que é uma das coisas que muito me irrita também, e eu vejo com bastante frequência as pessoas fazerem isso, né? Tem gente que não entende que a mitologia celta
leva muito em consideração a questão do 3, mas por outros aspectos, não com essa visão wicana de mãe, jovem e anciã, né? Eu vejo também muita gente falando que, ai, a deusa mãe celta. Quem é essa Nossa, deusa mãe sim. celta? Ninguém nem sabe de onde vem, não tem fonte, não tem nome. Alguns nomeiam de Danu, que aí já entra numa outra polêmica que eu não estou a fim de, Sem de me essa pronunciar polêmica, sem essa sobre. polêmica nesse momento. Essa Ixi. polêmica aí é complicada. Assim, eu posso dar uma pincelada sobre o que é essa polêmica, mas não, eu mesma não tenho uma opinião formada. Mas assim, existe, né, uma polêmica sobre deusa Danu, que Danu, na verdade, não existe, ela é um erro de tradução. Tradução. Porque não tem fonte nenhuma, em lugar nenhum, falando sobre Danu. A única coisa seria a tradução de Turra de Dana, que algumas pessoas traduziram como tribo da deusa Danu. Mas a Isso. tradução que faz mais sentido, né, até mesmo de acordo com a questão do que são as Turra de Dana, seria deuses a tribo dos deuses das artes, né, os habilidosos. Porque, assim, uma das linhas de pensamento diz que se Danu fosse a deusa mãe tão poderosa para carregar o nome da tribo, em algum outro lugar teria história sobre ela, né? E não tem. O que tem é falando sobre Anã, que aí já é um outro ser. Danu e Anu, Danu e Anã não são a mesma pessoa, né? E uma coisa que eu já ouvi Parece também, Oi. Uma coisa que eu Não, já pode falar. também, perdão, é que o que faria sentido, na verdade, né, é erro de tradução total para Danu, e que, na verdade, Danu seria uma corruptela de Danúbio, o tribo dos deuses do Danúbio. E aí a gente entra, que aí não seria deuses, né? Quem vem do Danúbio são os povos que vão habitar a Irlanda, se a gente pegar a informação, né, porque você tem estudos novos, né, sobre essa migração dos celtas, mas você, lá na década de 60, 70, você tinha o quê? A migração pela Eurásia, né? E aí você atravessa o Danúbio. E aí, então, Danu seria corruptela de Danúbio, no indicativo de onde eles vieram, que seria o rio, né? E aí, Nossa, então, assim, a por um lado a história que gente eu tem. ouço, inclusive, a história que eu ouço, inclusive, é o contrário, né? Que o rio foi chamado pelo nome da deusa. Nossa, não. O Danúbio. É, eu já ouvi esse papo aí. Não, o Danúbio, se não me engano, ele tem sim um negócio de deusa, mas não é uma deusa celta, é uma deusa hindu. Mas espera aí que eu já verifico minhas fontes. Toquem o barco. Tocando barco. Só para complementar a questão da treta de Danu, né? Aí, por um lado, então, tem essa visão, né, de que ela é um erro de tradução e tudo mais. Por um outro lado, tem a visão daquela. Não chega a ser uma teoria, mas assim, algumas pessoas defendem a questão de deuses que, como eu posso dizer, se surgem espontaneamente no sentido de, ainda que não tenha sobrevivido nada, eles dão um jeito de se mostrar, né? Tipo assim, eles dão um jeito de sobreviver e em algum momento eles começam a dar as caras de novo e etc. E pessoas que não se conhecem de lugares diferentes começam a ter experiências semelhantes com a mesma deusa. Com a mesma deusa ou com o mesmo ser, enfim. Então, isso é um fenômeno que também acontece. Então, assim, eu não vou me pronunciar, porque nem eu tenho uma opinião formada sobre essa treta em específica, né? Porque, por um lado, eu também acredito nessa questão dos deuses darem um jeito de mostrar que estão ali, darem um jeito de. Porque isso aconteceu comigo em relação à deusa Ellen. Aí já é um outro rolê. Porque com a deusa Ellen também existe essa mesma treta que a deusa Danu, entendeu? Então, eu tô ali no meio do caminho, tentando, né, ver o que faz mais sentido, mas eu também sou da opinião que pode sim acontecer de deuses começarem de outras formas mostrarem
que estão ali, que existem, pessoas começarem a ter experiências, pessoas que nem se conhecem, experiências semelhantes e tudo mais. Então, essa é uma grande treta. Espera um pouquinho. Desculpa. Essa é uma grande treta aí que existe e que, assim, para mim não muda muito minha vida porque eu não sou devota de Danu, então, assim, né, deixa quem é devoto e quem não é. Quem gosta de treta, tretem entre si, eu não me envolvo nessa. Lei universal do deboísmo, né? Exatamente. Eu ultimamente ando assim, porque eu já me estressei demais, eu já fui muito de não, nossa, olha, tá ferindo a honra dos meus deuses, eu preciso ir lá entrar nessa treta. É como E se às os vezes deuses os não próprios quisessem deuses mandar um estão um raio, pouco né? se fudendo, sabe? Eles Não, estão mais e, assistindo e foda-se e se no você tá falando, fim, cara, é aquilo sabe? que a gente estava falando antes, né? No fim é a fé de cada um. E se a pessoa quiser Exato, acreditar, acredita, né? Pode não exato. ter fonte histórica nenhuma, mas é a fé da pessoa, entendeu? Sim, aí Exatamente. é de No fim nós o das contas, é pessoal. tudo uma questão de fé, porque por mais que tem história, tem mitologia, tem arqueologia, que são ciências, no fim, sempre no fim das contas, a gente ainda está falando de fé, de religião, de uma coisa É, pessoal que cada um vai ter dentro de si também, né? Sim, e é de nós pessoal de exatamente. cada um, e tá tudo bem, obrigado, se funciona para a Uhum, pessoa. Eu vim exato. pegar o livro aqui, né? Porque neve Uhum. é uma desgraça. Essas coisas ficar pelo meio do caminho não dá, não. Então, nós temos alguns nomes para o rio Danúbio, tá? Donau, Dunaj, Duna, Dunava, Dunar, Danubis. Todos eles vêm do proto-indo-europeu Danu, que significa corrente, Ó, tá vendo? A tá? informação vem errada e aí a gente conserta aqui. Eu também tinha falado besteira, porque eu já tinha visto também que era de uma deusa hindu, e não tem nada a ver. É tudo do proto-indo-europeu, significa corrente, ou rio, ou, como é que fala? Água que escorre, né? É uma corrente, Uhum. tá? Isso Então, o aqui, povo veio do nome do rio e aí deve ter tido uma corruptela em algum momento e em se algum transformou momento, no Turra de danou. Danann e aí imaginaram que existia uma deusa Danu. É. E isso também, assim, né? Essa parte aí da nomeação pelo rio também é uma das hipóteses, né? Porque Turra é tribo mesmo. Dana também é uma palavra gaélica para arte, né? Então pode ser tanto um como o outro, tá? Essa informação aí que eu passei Hum, do Rio como proto-indo-europeu é da própria enciclopédia britânica, tá? hum, Só para a gente citar a fonte. É que eu fui atrás do livro do meu muito, marido, dos livros do meu marido. Não, aqui a gente tem pô, dois muito netos, legal, hein, Ju? para nerdices diferentes. Muito legal. Eu acho que assim, só uma observação assim, antes da gente mudar de assunto. Eu acho que Danu, ela parece muito um sincretismo com Gaia. É uma forma que eu entendo, assim. É o jeito que o povo colocou para como é que fala? Para estar fazendo esse paralelo. Eu acho que tem muito a ver. Ou talvez sacralizar a própria Irlanda, né? A terra mesmo. Mas enfim. Agora, para encerrar esse episódio mais que especial, a gente gostaria de pedir que vocês deixem uma mensagem para a comunidade druídica, né, e também para as outras pessoas que estiverem aí nos escutando, sobre como elas poderiam estreitar a relação delas com as Tuatha de Danann. E também, se possível, falar pra gente as suas redes, apesar de que eu acho que tipo, vocês já falaram lá no começo, mas a gente dá uma reforçada nisso, né? As redes sociais, tá? As formas de entrar em contato com vocês. Começar pela Juju Couto. Vamos lá, Juju. Bora lá então, pessoas. Então, assim, né? Não apenas os Turra de Dana, mas eu acho que como culto, né? A divindades como um todo, tá? Primeira e principal base, conhecimento. Tem mitologia? Tem história? Cara, vai estudar a mitologia, vai estudar a história dos deuses, da divindade que você está querendo culto. Porque dentro da mitologia vai te dar
tudo aquilo que você consegue, que você precisa, né, para começar esse culto, né, para começar essa ligação. A gente estava brincando, né, de dia associado, sei lá o que é associado, que está fora da mitologia, né, a divindade que está fora da mitologia. Então, eu vou pegar a Morrigan, né, porque a gente já tem um contato mais profundo. A gente sabe que o Samhain é a época que Morrigan está mais presente. A gente sabe que por uma extensão da Morrigan Dágida também está presente. Tanto é que eles são pontos opostos complementares da mesma coisa. A gente sabe pela mitologia que as vacas são associadas a Brígide, né? A gente sabe que os poços são associados a Brígide. Então, como que a gente tem essa ideia? Pela mitologia. Então, busque a mitologia, não deixe de ler, né? A gente está sempre descobrindo coisas novas, saem, né, livros novos, lógico, não talvez com a rapidez que a gente queira, mas tem muita coisa ainda que não foi desvendada dos celtas. Eu gosto muito de uma frase, né, acho que é do próprio Marcali, que ele fala que a ausência de prova não é prova de ausência, né? Então, você não vai poder bater um martelo em algo que você não tem provas, mas não significa que não possa existir em algum momento. Então, você tem, a história é contínua. Então, é porque a gente não tem indício de uma descoberta que não deve ter existido, mas você pode bater um martelo academicamente com isso. Mas é que a gente fala de gnose pessoal, se está funcionando para você, continua, mas tem que fazer sentido. Tem sentido para você. E tem que fazer sentido em cima daquilo que você estudou, né? Então, que nem eu e a Ju, a gente desenvolveu dentro do ele desenvolve dentro da Bosque da Salgueiro, né? Práticas que total vieram para a gente foi tentando, testando, e foi isso. Quando a gente começou a trabalhar com os Ogans, por exemplo, primeira coisa que falaram para a gente antes de sermos Ogan, nós somos árvores. Vai buscar saber como a gente funciona e bora estudar botânica. Então, o estudo é a base de tudo. Espera só um pouquinho, gente. Eu dei uma engasgada aqui. Mas, enfim. Então, é isso. Para ter a conexão, primeiro vai saber. E aí, depois você, sabendo o que ofertar, sabendo aquilo que você pode estar entrando em conexão, você faz uma meditação com a divindade. Vê se ela quer ser chamada, porque tem essa também, gente. Às vezes a gente acha que está escutando um chamado e não é bem assim, né? Às vezes é unilateral e nada impede, porque não é todo chamado que a gente tem do outro mundo que você tem que escutar. É uma mão de via dupla. Você não precisa atender todos os chamados e os deuses também não, né? Então vai muito da ligação do que você tem a zelar, tem a fazer, né? As pessoas às vezes me perguntam que oferenda deixar para a divindade XYZ dentro do panteão gaélico, né? Dentro da Irlanda. Gente, Turra de Dana, as artes, entendeu? O que você pode ofertar de melhor? Sua arte. O que você faz? Você escreve poesia, você desenha, você cantarola, você escreve, você cria história, você faz macumba. Então é isso aí, entendeu? Você faz brigadeiro, é uma arte. Tudo é arte, né? Então, acho que o início é por aí. Só um comentário meio pergunta. Então, você acha que é melhor quando a gente vai ofertar alguma coisa, é melhor ofertar alguma coisa que a gente mesmo faça do que a gente compre, por exemplo? Sem dúvida. Dependendo de qual divindade você está tratando, pelos Turra de Dana em específico, sem dúvida, né? Você não tem, por exemplo, pelo menos não que eu me lembre, né?
tirando o gado, né? Mas você não tem dentro da mitologia, por exemplo, um anel, um colar associado a uma divindade feminina irlandesa, como você tem, por exemplo, para Freia. Eu sei dentro do nórdico, né? Porque dentro do nórdico você tem toda a história da Freia com o colar feito pelos anões, né? Então, dentro da mitologia vai estar a própria resposta. Então, assim, não que você não possa ofertar, tá? Não que você não possa ofertar, mas vai muito do que você conhece e tem conexão. Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, né? Por isso que eu falo que Dagda seria taurina. Eu queria ir para a Irlanda, eu estava ficando com uns BOs muito pesados, eu não ia conseguir ir, eu já estava tendo desespero. Eu prometi 3 coisas. Primeiro, eu prometi que toda vez que eu cortasse o cabelo, meu cabelo seria de Malanã. Eu prometi que eu ofereceria a Morgan algo que me doesse não ter, ou seja, eu fiquei quase 1 ano sem beber Guinness, mas comprando Guinness e oferecendo, né? E para Brigitte que me inspirasse, eu prometi poemas ou mesmo versinhos, né? Eu ia me esforçar para fazer versos todo dia a respeito daquilo que eu queria, né? Então, quando deu tudo certo, eu fui, mas pensa numa pessoa passando perrengue. Muito bom. E você, Jubu Doguena? Bom, eu concordo muito com a Juju. Eu acho que a primeira coisa a se fazer é estudar, vai na mitologia, mas vai com calma, não precisa tudo para ontem. Nossa, meu Deus, preciso saber tudo sobre a deusa para começar logo. Não, curte o processo, sabe? Vai com calma. Tem bastante conteúdo, tem bastante material, tem muitos. Assim, se estamos falando de deuses irlandeses, temos a sorte de ainda ter bastante mitologia disponível. Tem bastante gente que está criando conteúdo para compartilhar, tem livros. Então, assim, saboreie o processo, não tem por que ter pressa, sabe? É, e é bem isso também, a questão do chamado, né? É, às vezes, nem sempre o chamado vai vir da divindade, pode partir de você, e tá tudo bem partir de você. Tenta, não fique com medo. Eu vejo muitas vezes com medo de tentar, porque, ai, mas se não for, tenta, sabe? Claro, com cuidado, com respeito, com os acordos bem estabelecidos, porque trabalhar com deuses também é muito sobre acordos. Não é só você ficar ali cultuando de alegre, porque é legal, tem que ter um porquê, tem que ter uma motivação, né, por assim dizer. Porque querendo ou não, acaba sendo uma troca. Não é só porque você admira a divindade. Sempre tem uma troca. Então, é como eu falo, tudo tem um preço, né? Para a gente acessar o outro mundo, para a gente lidar com seres, com deuses, seja qual natureza for, sempre tem um preço, né? Então, você vai fazer ali uma troca e é isso, sabe? E não tenha pressa, né? Vai com calma, saboreie o processo. E outra coisa que eu também acho muito importante, antes de começar a trabalhar com deuses, é você também fazer um trabalho interno pessoal, não somente de autoconhecimento, mas também de desenvolvimento mágico barra espiritual. Porque chega muito, isso eu falo por conhecimento de causa, porque chega muita gente, muita mesmo, em mim, falando, ai, quando eu sei que é uma divindade falando comigo? Quando eu sei que uma divindade está me respondendo? Como eu sei que não é a voz da minha cabeça e é uma divindade? Se você está com essa dúvida, talvez seja o momento de você dar uma pausa nessa tentativa de contato com a divindade e fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. Você precisa meditar, fazer trabalhos onde você consiga se conhecer a ponto de saber o que é o seu pensamento, o que é a sua voz, quais coisas que seriam você falando e quais coisas você não falaria para você mesmo.
Sabe, esse processo de se autoconhecer e se autodesenvolver, eu acho extremamente importante para quando você for lidar com outro ser, você não ter dúvida. Você não ficar nesse dilema, ai, mas será que eu tô doida? Será que sou eu? Será que não é? Que não sei o quê. Você vai chegar nesse contato já pleno, sabendo quem é você, sabendo quem é a sua voz, o que você falaria. Você vai saber diferenciar. Então, assim, eu acho que é muito importante o trabalho com deuses, é muito legal, sim, mas o trabalho mágico também é para nos modificar, também é para nos conhecer, para nos moldar. Então, eu acho que antes de você querer explorar lá fora, explore dentro de você, né? Isso até ressoa com a tríade que a gente tem no druidismo, que é curar a si mesmo, curar a comunidade, curar o mundo. Como é que você vai curar o mundo se você não fez nenhum trabalho interno para se curar, sabe? Isso eu falo magicamente, espiritualmente, né? Porque assim, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quais as nossas habilidades, com o que eu mais tenho facilidade. Será que é com trabalho de cura? Será que é com visão? Será que é com incorporação? Será que é com visão? Sabe, tem muitas faculdades mediúnicas, a gente não precisa ter todas, e sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ser muito melhor. E explorando isso, o seu caminho vai fluir muito mais tranquilamente, sabe? Sem muitas neuras sobre essas inseguranças. Você vai ter muito menos insegurança do que se você já partir direto para um trabalho com divindade, sabe? Eu, pelo menos, penso assim, eu acho que é muito mais difícil. Então, você tendo esse trabalho interno bem estabelecido e bem firmado, vai ser muito mais tranquilo de você iniciar um processo de contato com espíritos ou com deuses, por conta de. Vai ser não que não vai ter problema, não é isso que eu estou falando, porque não é fácil lidar com qualquer tipo de ser espiritual. Eu digo no sentido de vai ser um problema menos para você. Você não vai ter aquela insegurança de ficar achando que é coisa da sua cabeça. Você já vai saber quem é você, entendeu? Então, faça isso. Procure se desenvolver dessa forma também. Bom, eu acho que é isso, né? No mais, assim, as minhas redes tá lá, @chamado de Morrigan em tudo, né? Eu tô no YouTube, no TikTok, no Instagram, tenho blog, tenho Spotify também, tenho threads, e, Muito bom. e é isso. E por lá eu compartilho, né, as minhas elucubrações, os meus conhecimentos e tudo mais. Quem quiser me acompanhar, estarei por lá. Beleza. E só complementando não, né? Que eu acho que você falou isso e tem total a ver. Trabalhem vocês primeiro. Porque você trabalha você, tendo culto junto com a divindade que você está conhecendo, e ela esfregando tua cara na brita, meu amor, é de uma dificuldade sem tamanho, entendeu? Porque aí você tem que se descobrir, e você está se descobrindo enquanto o pau está comendo. É complexo. Como a Ju falou, não que não vá ter problemas, mas te facilita a vida, né? Facilita. Beleza? E eu também, pessoas. Eu não tenho. Eu estou criando coragem para fazer o TikTok que as pessoas estão pedindo, mas tô aqui, né? Respirando e criando coragem. Por enquanto, eu tô só no Instagram, Ali né? precisa de paciência, viu? Precisa. E tempo para fazer vídeo, né? Coisa que nas férias, E ok, eu dancinha. faço Tem que durante a saber dançar semana. também. Ah, que mané dançar, você é Ah, doido. não. Eu assumi que eu sou Nada. cringe mesmo, TikTok é algo fora da minha alçada, tô de bonde. Eu vou pegar o meu gato e colocar meu gato dançando, pode ser? Vai fazer Eu acho sucesso. que Eu acho que vai fazer. fazer sucesso, hein? Vai Animais, fazer sucesso. animais fazem sucesso. né? Tá vendo? Ela concordou Concordou, aqui. ela você quer vê? ser uma estrela de Ela quer ser uma estrela do TikTok. TikTok. Mas. Então tá, eu tô no Instagram, né? @serendipity Empório Celta. Na página do Facebook também, mas eu não estou movimentando tanto a Serendipity, eu acabo unificando a Serendipity na minha página pessoal, que é Juju Couto, no Facebook. E é isso. O dia que eu criar coragem de criar o TikTok, eu aviso. Perfeito.
Bom, então com isso a gente vai fechando o nosso episódio. Muito obrigado a Juju Couto e a Ju Budoguena também pela participação, por todo esse monte de informação que a gente teve. Assim, foi muita coisa mesmo, foi um episódio maravilhoso. Muito obrigado mesmo pela participação e por fazerem parte da comunidade, né? E, e é isso. Valeu, realmente, essa conversa foi incrível. Espero que quem vai ouvir aproveite, né, todo esse conhecimento que foi passado. Eu tenho certeza, nós temos certeza, de que vai ajudar bastante quem está começando a estudar essas coletâneas de mitos e deuses e referências. Vai ajudar demais. Então, agradeço de coração. Imagina, meninos, eu que agradeço estar aqui junto com a Juju, a minha irmã de clã, vocês. É bem legal, bem show a iniciativa. Estávamos precisando e bora nessa, né, gente? Vamos disseminar aí conhecimento, ter informação de qualidade, né? Porque surto coletivo na internet estamos cheios. Uma coisa que a gente viu aí ao longo de todos esses episódios é que cada um deles traz uma gama imensa de novos aprendizados, né, informações que a gente pega além dos livros e das fontes, porque perpassa pela experiência pessoal, né, de cada um, e isso tem uma riqueza assim, tipo, ímpar, né? E nossa, foi uma satisfação imensa ter vocês duas com a gente, né? Foi simplesmente fantástico. E a gente espera que futuramente vocês duas possam voltar de novo aqui com a gente para uma nova dobradinha, de repente falando aí daquela deusa super especial que está no fundo da devoção mais profunda de vocês, né? E que com certeza muito provavelmente vai ter um episódio próprio. Então, muito obrigado. Só chamar. Chamaremos. Só chamar que estamos aí. Também agradeço demais pelo convite. Como sempre, foi um prazer inenarrável estar aqui presente, falando dos nossos deuses, da nossa fé. E, como sempre, apoio vocês, como eu falei da outra vez, continuem com esse projeto, que é muito legal. A gente precisa mesmo de pessoas falando sobre conteúdos bons, né? Sobre conexões verdadeiras, sobre o que a gente vive, né? A gente precisa mesmo ter gente falando sobre isso para incentivar outras pessoas também a não só praticar, mas aprimorar a sua prática, né? Então, é isso. E é isso aí, pessoal. A gente está encerrando aqui mais um Nemeton Podcast. A gente pede que vocês fiquem sintonizados aí nas nossas redes e plataformas. E na próxima semana a gente volta com o fechamento dessa primeira temporada. Nos vemos lá. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.